Podeis dar as luzes, por favor, para as crianças subir. Podeis assentar também. Obrigado, Ministério de Adoração e Louvor. Nemes, não me abandona. Meus irmãos, enquanto as crianças vão subindo, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por estar aqui no altar. Ontem, quando eu fui chamado, eu fiquei com muito temor e tremor, porque eu sei o quão é a responsabilidade que é estar aqui em cima. Eu sei de quem que eu vou estar falando. Aquele que me criou, aquele que criou você, aquele que formou você no ventre da sua mãe, aquele que formou os ossos no ventre da sua mãe. É desse Deus que eu vou estar falando, que criou os céus e a terra, que criou o mar, que criou a sua família. E hoje é um culto da família, né? A qual eu vou estar trazendo algo que o próprio Deus tocou no meu coração. Eu estava com uma mensagem, meus irmãos, há meses no meu coração. Falei, Senhor, se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou falar dela. E Deus hoje, pela madrugada, pela manhã, eu estava certo que eu ia falar aquela palavra e o Espírito Santo falou, não é hoje. Hoje você vai falar dessa situação, desse tema. Mas aí eu tentei relutar e de repente eu abri a Bíblia, assim que eu abri minha Bíblia no meio, foi justamente no texto que o Espírito Santo havia falado comigo. Até o tema, ele já me deu com o tema e tudo. Eu falei, não tem como. Eu falei, sabe uma coisa? Deixa eu obedecer. E fui estudar em cima do tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, para trazer para vocês que são um povo de Deus, assim como eu. Então, eu fui ministrado hoje pela manhã, algo novo, a qual, muitas vezes Deus permite você viver na prática, aquilo que Ele quer trazer, às vezes, na palavra de Deus. Às vezes Deus vai falar algo com você na palavra, mas Ele quer que você viva, e muitas vezes você já está vivendo, e Deus só vai confirmar na palavra aquilo que você já está vivendo. Amém? Gostaria de falar sobre, se puder deixar a imagem, por favor, sobre reconstrução. Reconstrução. Nós estamos num processo na igreja de reconstrução. Ontem tinha alguns irmãos ali na obra, quem pudesse voluntariar aos finais de semana, na semana vai, sinta parte dessa reconstrução física que nós estamos fazendo no nosso novo templo, que em breve estaremos lá, agradecendo a Deus. E é tão bom, né? E reconstrução é você estar fazendo mais ou menos como essa imagem, colocando tijolo sobre tijolo. São tijolinhos pequenos que faz grandes muralhas. Deus conta com você. E aí eu fui dar uma pequena pesquisada e aquilo ficou na minha mente. O que é reconstrução? Quando a gente pensa em reconstrução, nós vê algo demolido, destruído e você reconstruindo. Quando não, quebrando algumas paredes, né, pastor? Para refazer algo novo. O que é reconstrução? O que significa reconstrução? Significa recuperar o que foi destruído. É construir de novo, edificar novamente, reedificar. E a pergunta que eu quero desde já trazer para você: o que foi destruído na sua vida? O que foi destruído na sua vida nesses últimos tempos? Será que foi destruída a sua dignidade, o teu caráter? Será que foi destruída a sua família? Será que foi destruída a relação entre você e seus filhos, ou esposo ou esposa? O que foi destruído? Deus quer reconstruir de novo, e Ele conta com você, Ele espera em você. Deus quer reconstruir. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Senhor,
nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que não seja o Kleber, mas que seja apenas o Senhor, que eu seja apenas um canal, Senhor. Toca nos corações essa manhã. Toca nas famílias essa manhã. Toca nos pais, nos filhos, nos netos, nas esposas, nos esposos. Toca, Senhor. Com o toque do Teu Espírito Santo, eu profetizo e declaro sobre a Tua igreja essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, reconstrução é você reconstruir algo que foi destruído. Nós vemos, ao longo da história, várias reconstruções feitas. Vários lugares que foram destruídos com guerras. E de repente, passado anos, você vê aquela cidade mais bonita do que era antes. Mas eu quero dizer para você que para isso acontecer, é preciso trabalho. E muitas vezes muito trabalho. Está tendo muito trabalho com a sua família? Pois é. Deus conta com você para reconstruir aquilo que foi perdido. O que foi perdido dentro de você? Qual é a lacuna que tem dentro de você que foi perdida? Deus quer reconstruir aquilo que foi perdido na sua vida. E nós vamos ver um texto na qual as pregações que o pastor Jota tem trazido nas quartas-feiras, baseado em Neemias. E não tem como falar sobre reconstrução sem antes lembrar do grande homem de Deus que é chamado Neemias na Bíblia, no Velho Testamento. A qual os muros de Jerusalém, cidade de Jerusalém, estava toda destruída. E Deus levantou Neemias. Neemias se colocou na brecha para reconstruir aquilo que havia sido destruído. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo Neemias capítulo 4, verso 6. Hoje é motivo de muita gratidão. Gratidão ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é bom. Deus tem feito coisas em minha vida, na minha casa. Deus tem reconstruído. Deus tem feito coisas que só Ele pode fazer. Verso 6 de Neemias capítulo 4 diz assim: assim, reedificamos o muro a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, na versão que está ali no nosso telão, até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Só esse versículo. E aqui eu pude extrair, nessa palavra reconstrução, 5 passos que Deus requer de nós, Deus espera de nós. 5 passos que Deus espera de nós, para que nós possamos reconstruir os muros que um dia foi destruído. O muro do seu eu, o muro do seu caráter, o muro daquilo que um dia foi tirado de você. Primeiro passo para a reconstrução dos muros, ou reconstruir aquilo que foi destruído na sua casa, na sua família, é trabalho. Olha o que o texto diz, no verso 6 mesmo, que nós lemos, na parte B dele, diz assim: pois o povo se deixou ao trabalho. Em outra versão, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Para reconstruir alguma coisa que foi destruído, requer de nós muito trabalho. Requer de nós muito trabalho no seu casamento. Requer de nós muito trabalho para cuidar da família. Dá trabalho. Você quer uma família perfeita? Que não existe? A minha não é? Requer trabalho. Deus conta com você. Deus conta comigo. E o trabalho muitas vezes é árduo, meu irmão. O trabalho muitas vezes requer de mim e de você joelhos no chão. O trabalho muitas vezes é você buscar em Deus aquilo que às vezes você nem pode falar, mas o Senhor pode falar por você. Você não está terceirizando nada para Deus, você está pedindo para Deus socorro.
porque Ele é bem presente no dia da angústia. Requer trabalho, de ter paciência, de colocar Coríntios 13 em prática, amar o seu próximo, amar sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que fala lá em Coríntios 13, 1 Coríntios. O amor não é egoísta, o amor não pensa em si só. O amor é entrega. E o maior exemplo de amor é o nosso Senhor Jesus, que fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, que são vocês, receba a vida eterna. Para você ter um resultado bom, requer trabalho. Você que é empresário, você que é um profissional, você quer ter um cargo melhor, requer trabalho. Requer trabalho. Você quer ter resultados bons, requer trabalho. Você quer ter uma intimidade com Deus, requer trabalho. Requer leitura da palavra, requer oração. Porque Deus conta com você, meu irmão. Deus não espera que o passarinho venha aqui e vai falar a palavra, ele conta com alguém. E esse alguém é você. Ele conta com você na sua casa, para você levantar as mãos em oração no seu lar e profetizar bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele conta com você, para que você acorde pelas madrugadas, se for preciso, mas que você interceda pelos seus, por aquele que está perdido, por aquele que está se desviando. Deus conta com você. Deus espera de você. Deus usou Neemias para reconstruir os muros, porque a finalidade dele era trazer o povo de Israel à adoração a Deus. Você quer que sua casa adore ao Senhor? Faça como Neemias, reconstrua. E reconstruir dá trabalho. Esse é o primeiro passo. Nós vivemos hoje, olha que interessante, nós estamos em 2023, no século 21. Nós vivemos hoje em uma sociedade em que ninguém quer ter trabalho. Já parou para pensar nisso? Ninguém quer ter trabalho. Eu lá em casa eu tenho o hábito de ficar consertando as coisas, né? Quebra, eu vou lá e conserto. Passo o colo, tal, põe parafuso. Faz aqueles MacGyver, né, que é mais antigo aí. Eu poderia muito bem trocar. E às vezes eu não troco porque eu não tenho condições de trocar. Mas a gente vai para o conserto. E é assim que Deus faz na nossa vida. Deus, Ele quebra você. Você é um vaso na mão do Senhor. Ele quebra você. Ele quebra o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua pretensão, a sua força do braço. Eu consigo. Ele quebra você. Mas Ele não quer quebrar para deixar você prostrado em cacos. A Bíblia fala que Ele pega do barro e faz um vaso novo. Ele faz um vaso novo através de você. Ele quer colocar vinhos novos, e só há uma maneira de colocar vinhos novos dentro de uma talha nova. Você sendo vaso novo. Jesus mesmo disse, não dá para colocar vinhos novos em odres velhos, vai rasgar, a fermentação vai estourar. Então Deus conta com você. E se for preciso quebrar de dentro para fora, nós estamos num processo metamorfose, né, pastor? Pois é. Muitas vezes eu acredito que tem pessoas aqui, assim como eu estive, está em processo de metamorfose. Metamorfose não é, ninguém está vendo. Metamorfose é de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus está curando você e tua casa de dentro para fora. Você não está percebendo, você está orando, você está buscando, você está trabalhando e não está acontecendo nada, você não está vendo nada, já passou um mês, 2 meses, 2 anos, nada aconteceu. Ontem eu vi um testemunho que uma esposa, pastor, orou 14 anos pelo marido dela, e hoje ele é pastor. Sabe o que ele fazia? Por 14 anos ele chegava em casa todos os dias, tomava um banho do trabalho, ia para o boteco, com os amigos, todo dia, e aquela mulher orava pela salvação do seu marido. E teve momentos que ela pensou em desistir, porque ele era ser humano. E aí Deus falava com ela, ela voltava a orar de novo. Hoje,
os dois da palestra para casais. Sabe por quê? Alguém se dispôs a ter o trabalho. Deus conta com você que está aqui. Ah, mas é minha esposa, é meu esposo, é meu filho que está em casa. Não, não, é você que está aqui. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui hoje, porque Deus queria falar isso com você. É com você que Deus conta, é com você que Ele quer na sua casa, é com você que vai fazer a diferença, é através de você. Faça a diferença. Ah, o outro não está fazendo, não importa, faça você, porque Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta com você, amém? Então hoje, nós vivemos na sociedade que ninguém quer ter trabalho. Quebrou, joga fora. Não deu certo, troca. Não está funcionando, compra outro. Não é assim que funciona hoje? O mundo do consumismo, que a gente traz esse consumismo até para o nosso dia a dia. Não deu certo o relacionamento, troca de parceiro. Não deu certo, troca. Quebrou, joga fora. Compra outro. E muitas vezes Deus quer consertar. Sabe por quê? Consertar dá trabalho. Trocar é fácil. O carro venceu ali já, quem sempre está trocando aí de carro novo, 2 anos de uso é a média. Para você trocar um carro, para você não ter manutenções, etc, etc. Chegou nos 2 anos, o que você faz? Quem tem esse poder vai lá e troca, para não se incomodar. Mas eu quero dizer que a família não é um carro. A família você vai comprar ela. Deus te deu, é um presente de Deus para a sua vida. Ele deu para você. Seus filhos, sua esposa, seu esposo, netos, é presente de Deus. Você não tem como trocar neto. Não tem como eu trocar minha neta. Eu falo, não, eu não quero ela mais, quero o outro. Não, não tem. A minha pequenininha, eu chamo ela de pequena. Os meus filhos não tem como trocar. Minha esposa não tem como trocar. Foi Deus que me deu para cuidar, fazer manutenção, fazer revisão, levar para trocar o pneu, trocar uma suspensão. No mundo espiritual vocês estão entendendo? Dá trabalho. Não queira isso para a vida de vocês. Não queira entrar na forma do mundo, como Paulo fala lá em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você receba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer receber a boa, perfeita vontade de Deus? Tenha trabalho, renova sua mente, não toma a forma do mundo, não pega aquilo que você vê no TikTok, nos podcasts, como verdade para a tua vida. Toma a palavra de Deus como verdade da tua vida. Como tem sido a leitura da palavra no seu dia a dia? Você tem lido a Bíblia? Você tem lido um versículo hoje, pelo menos um por dia? Já que você não aguenta ler o capítulo inteiro, leia um versículo, começa com um versículo, começa com 5 minutos. Aquela soneira aos poucos vai passando, aquele desânimo vai passando, e você vai começar a sentir prazer pela palavra. Aquilo que eu encho, é aquilo que se torna dentro dessa caneca. Se eu colocar café aqui dentro, eu vou tomar café. Se eu colocar água, vai ser água. Aquilo que você vai enchendo, é aquilo que vai se tornando. E o que você está enchendo na sua vida espiritual? Você está enchendo a sua família de Deus ou de tudo aquilo que o mundo tem trazido para dentro da sua casa? Quem que você tem colocado dentro da sua casa? Quem que você tem permitido entrar na sua casa? Pessoas de Deus, que têm um bom comportamento, porque a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você está deixando entrar naquilo que é santo. A sua casa é um lugar santo. Foi o Senhor que te deu um presente do seu lar. Cultive, preserve. Segundo passo para a reconstrução, essa é uma das mais importantes no meu ponto de vista, é a perseverança. A perseverança é o segredo para que a sua família seja restaurada. No verso 6a diz assim, do capítulo 4 diz assim: assim reedifiquemos o muro até a metade da sua altura. Ou seja, eles fizeram uma reconstrução, porém edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Por quê? Eles perseveraram. Aqui, o contexto de Neemias, ele estava sendo afrontado por inimigos, que eram 2 camaradas, Sambalate e Tobias. Os caras enviados do Satanás mesmo.
para atrasar a grande obra. Vai ter momentos na sua vida que vai ter situações que quer parar você, que quer fazer com que você não avance mais. E vai ter momentos que vai ter situações que você vai estar parado. Mas Neemias, ele fala, mandou um recado: avisa lá para eles que eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Não desista daquilo aquilo que está entrando no teu coração. Não desista daquilo que entrou na sua mente. Eu vou chutar o balde, eu não aguento mais. Busca no Senhor, persevera, vale a pena. Sabe aquele louvor que a gente fala, já valeu a pena? Você vai louvar esse louvor, mas para isso você tem que perseverar. Jesus quer que você persevere. Uma vez eu ouvi uma mensagem, que essa mensagem tocou no meu coração, e ela bate no meu coração todos os dias. O tema da oração, da mensagem era: ore até que aconteça. Não desista, Deus está com você. Ore até que aconteça. Não aconteceu, ore até que aconteça. Não aconteceu ainda, já passou um ano, ore até que aconteça. Ore até que aconteça. Eu não consegui aquele cargo, ore até que aconteça. As minhas finanças estão um caos, Kleber, ore até que aconteça. Todo aquele que pedir, receberá, a palavra diz. Todo aquele que bate, a porta se abre. Seja perseverante, em outros termos mais populares, seja persistente. Nada está acontecendo, eu não estou vendo nada acontecer. Pois é, continue, persevera, não desista, porque Deus não desistiu de você. E aí, nós vamos ver o que Paulo fala lá em Romanos 5, de 3 a 5. Olha o que Paulo diz sobre a perseverança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você está passando por tribulação? É meio loucura fazer um negócio desse igual Paulo. Como eu vou ficar me alegrando na tribulação? Parece ser loucura. Mas é o que Paulo diz, que Deus requer de nós. É difícil demais, meu irmão. Você está passando num aperto. Você está, sabe, meu Deus do céu. E você está glorificando a Deus, sabe. Você está, obrigado, Senhor, pela tribulação que eu passei hoje, pelo quebra-pau que eu tive em casa. Parece loucura, né? Mas aí é o que fala ali: gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Lembra que eu falei que a gente hoje vive numa sociedade que é tudo rápido? Não deu certo, eu troco? Seja paciente, meu irmão. Seja paciente com aqueles que estão, sabe, pesando. Seja paciente. Seja paciente. Sabe por quê? Deus tem sido paciente comigo. Quando você pensar nessa palavra paciência, lembra, Deus tem sido paciente com você. Lembra de quem você era? Como você era antes de entrar na igreja? Como você pensava? O que você fazia? Deus foi paciente com você. E Ele vai ser paciente com você todos os dias. E sabe o que Ele quer? Que nós sejamos pacientes com o nosso próximo. Muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós apontamos, muitas vezes nós esprememos, pisamos, muitas vezes nós deixamos o nosso eu falar, mas Deus quer que nós sejamos pacientes. A paciência, verso seguinte, verso 4, olha que causa. E a paciência, a experiência. Eu quero ter uma experiência com Deus. Pois é, se você não for paciente, você não vai ter experiência com Deus. Se você for igual Saul, Deus falou para ele, espera aí. Samuel falou para ele, espera aqui que a gente vai fazer o holocausto, nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Ele achou por bem, ficou esperando lá, poxa, deu meio-dia, deu 5 horas, o profeta Samuel não veio. Ele falou, não, peraí, deixa que eu mesmo vou fazer esse negócio aí. Ele era rei, não era sacerdote. Não era função dele fazer isso. E ele foi lá e fez, sabe, atropelou as coisas, não teve paciência. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que assim que ele terminou de fazer o holocausto, o profeta Samuel chega. Pensa. O pastor Jota fala assim, Kleber, fica tranquilo que eu vou chegar para
Na hora da palavra eu chego. E aí acaba o louvor, eu, sanguíneo, como às vezes eu brinco, vou lá e subo, já começo a falar, e de repente o pastor Jota aparece ali. E ele fala, poxa, eu falei que eu ia trazer uma palavra para a igreja. Às vezes era até uma estratégia para ensinar a igreja a ser paciente. Você atropelou as coisas, você atrapalhou. E aí Saul, ele fez isso, gente. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito de Deus que estava sobre ele saiu. E mais, Deus permitiu que um espírito atormentador viesse sobre a vida de Saul a partir daquele dia. Ele perdeu a unção, ficou perturbado e mais, perdeu o reinado, que era aquilo que ele mais almejava e que ele gostava, na verdade. O que eu quero te dizer? Se você não tiver paciência, você não vai ter experiência com Deus. E aí a sequência é, a experiência traz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós precisamos ser perseverantes, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus quer para nós. Terceiro passo para a reconstrução é fechar as brechas. Verso 7 diz assim, do capítulo 4, que nós estávamos lendo de Neemias. Verso 7 de Neemias diz assim, porém, verso 7, diz assim, e sucedeu que ouvindo Sanbalate, Tobias, o árabe, o amonita e os adonitas, que tanto crescia os reparos dos muros de Jerusalém, que as roturas se começaram a tapar e iraram-se soberanamente. Na minha versão fala, fecharam as brechas. O terceiro passo, você tem que fechar as brechas. Quais são as brechas que você está deixando entrar na sua casa? Quais são as brechas que você está deixando entrar na sua casa? Você é o templo do Espírito Santo. Quais são as brechas que você tem permitido entrar dentro de você, que você tem ecoado pela sua família? É essas brechas que você tem que fechar. Sabe por quê? Porque o contexto ali desse versículo mesmo, fala que tinha 2 inimigos que estavam tentando achar uma brecha. E Neemias, junto com o seu povo, eles não só reconstruíram o muro até metade, mas eles começaram a fechar as brechas. As brechas são às vezes pequenos pecados, pequenas mentiras, pequenos enganos, omissão e tantas outras coisas que nós cometemos no nosso dia a dia. Aí a gente fala assim, não tem nada a ver. Cuidado, meu irmão, com nada a ver. Cuidado com nada a ver que pode te levar para o inferno, na qual ele existe, para quem não sabe. Fecha as brechas da sua casa. Deus conta com você. E fechar as brechas é você, homem e mulher de Deus, continuar fazendo o que é correto. Olha que interessante. Mesmo se a outra pessoa não está fazendo, faça por você e pela sua família. Feche as brechas. Cubra a nudez da sua família. Cubra o escândalo da sua família. Não é passar pano, não. Não é cobrir pecado, não. Não é isso não, meu irmão. É você cobrir a fraqueza do seu irmão. Ou eu caí, alguém na família caiu, ou você, algum irmão da igreja caiu, não ir lá apontando e acusando ele, não, vem cá meu irmão, eu vou cuidar de você, vou orar por você, vou cobrir. Isso é o verdadeiro fechar as brechas. E você vai fechando as brechas da sua vida, da sua casa, você vai fortalecendo a sua família, e ela vai crescendo junto com você. Não queira ir na frente e deixar o resto para trás, não, família anda junto. Nós somos uma família de Deus aqui na igreja The Way, e nós precisamos andar juntos, amém? O quarto passo para a reconstrução é a oração. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor, não adianta orar a noite toda, porque a oração é um diálogo com Deus, você fala e Deus fala com você. Oração é sinônimo de direção. O que eu quero trazer? Muitas vezes você pode estar orando, mas Kleber, eu estou orando. Não adianta você orar apenas se você não ouvir a voz do Senhor. Porque oração, o termo correto de oração é o que? Diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Tem momentos que eu fico calado na minha oração, meu período de oração, e é um momento que o Espírito Santo está falando comigo, e muitas vezes Deus fala comigo. Muitas vezes fala, às vezes andando na rua, às vezes no momento de oração. Sabe por quê? Deus quer falar com você. Mas às vezes a gente está tão corrido, às vezes a gente está tão,
tão ocupado com os muros que não esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Tão ocupado com a família, com os filhos, que esquecemos de ouvir a voz do Senhor. E aí o que vai faltar? Direção. Neemias, todas as vezes que ele ia fazer alguma coisa, ele buscava a direção do Senhor, porque ele ouvia a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Eu tenho ouvido a voz do Senhor. Hoje eu poderia muito bem fazer aquilo que o meu coração estava falando para fazer. Trazer uma mensagem que tinha no meu coração, mas eu precisei ouvir a voz do Espírito Santo. Senão eu ia trazer aquilo que era o meu coração e não o que Deus queria. E eu não queria falar o que eu queria falar o que Deus queria. Mas para isso eu precisei ouvir. Eu orei e ouvi. Deus quer falar com você. Há quanto tempo você não ouve a voz do Senhor? Há quanto tempo você não ouve a voz do Senhor? Há quanto tempo os burburinhos do mundo têm sido maior do que a voz do Senhor? Há quanto tempo a internet tem sido maior do que o Senhor? Há quanto tempo as redes sociais, o Instagram, Facebook, o WhatsApp tem sido maior do que o Senhor? Há quanto tempo você acorda pela manhã e o primeiro bom dia você já dá para os seus amigos do WhatsApp? Como você quer ouvir a voz do Senhor se você não dedica nem os seus primeiros minutos de vida ao Senhor? Como que você quer ter uma direção para o seu dia, ter um dia abençoado, sua família guardada, se você nem ao menos ouve ou fala com o próprio Deus que te criou? Ele conta com você, Ele espera por você. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus vinha todo final de tarde conversar com Adão e Eva ao virar da tarde. Sabe por quê? Porque eles tinham entendido que Deus é um Deus relacionável. Ele gosta de se relacionar com você, Ele gosta de conversar com você. Ele quer que você fale suas dificuldades. Ele quer estar na sua casa. Ele quer estar em todos os cômodos da sua casa. Não esqueça disso. Amém? Ore a Deus, mas ouça a voz de Deus para você. E obedeça, porque só ouvir e não obedecer não adianta nada. Tem coisa que eu posso ouvir o Nemes aqui falar para mim, beleza. Oh, legal, que top. Quantas vezes você vem no culto e você fala, meu, que palavra top, que da hora, que show, que bênção. Colocou em prática? A Bíblia fala como se fosse um vapor. Tiago fala. Você olhou no espelho também, esqueci. Coloque em prática, que seja um versículo, que seja uma palavra, que seja o que for. Tenta colocar em prática. A prática é mais fácil. Deus quer que a gente pratique a palavra. O mundo quer que a gente pratique a palavra. A sua família quer que você pratique. Não adianta você ficar pregando na sua casa, falando de Jesus, orando, jejuando na sua casa, falando, fazendo culto, se você não vive a palavra. Os seus filhos estão olhando, seu cônjuge está vendo você. A sua vida vai ser, como Paulo disse, uma carta aberta. Amém? E quinto e último passo para a reconstrução é a conclusão. Se você é a conclusão para a vitória, se você se dispôs a ter trabalho pela sua família, se você se dispôs a ser perseverante, se você se dispôs a fechar as brechas, se você se dispôs a orar ao Senhor e ouvir a direção dEle e colocar em prática, então a obra que Deus preparou para você vai ser concluída. Mas como assim, Kleber? Lá em Neemias, capítulo 6, verso 15 e 16, eu vou ler na minha versão, não precisa nem pôr no telão, que a minha versão é um pouco diferente. Neemias, capítulo 6. Verso 15 e 16, diz assim. Presta atenção nesses dois versículos. O que está inacabado na sua vida? O que você começou que não terminou até hoje? Foi um curso? Uma faculdade? Um relacionamento que teve uma ruptura no meio? O que foi que começou e não terminou? O que é que tem sido um ciclo na sua vida que não tem terminado? Deus quer concluir a boa obra na sua vida. Ele quer concluir aquilo que Ele começou em você. Porque Ele conta com você. Ele não conta
Ele conta com você. E o texto diz assim, verso 15, diz assim: e assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Verso 16: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que havia em redor de nós temeram e ficaram com orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito essa obra com a ajuda do nosso Deus. É Deus que quer reconstruir os muros da sua casa. Foi Ele que usou Neemias para reconstruir os muros que havia talvez meses, anos para reconstruir, em 52 dias. Deus fará o impossível na sua vida, quando você se dedicar ao Senhor, quando você colocar sua família nas mãos do Senhor, quando você falar: Senhor, reconstrua aquilo que foi destruído dentro de mim, reconstrua aquilo que foi acabado dentro de mim, reconstrua tudo aquilo, Deus, que virou ruínas dentro de mim e na minha família. Deus quer reconstruir em você algo novo. Ele conta com você, Ele conta comigo. Ele quer que você seja uma nova criatura, porque foi isso que Ele te criou, foi para isso. Deus conta com você. Deus quer fazer o impossível através de você. É na reconstrução. Reconstrução dá trabalho, meu irmão, mas persevera, não desista, não desanima, não chuta o balde. Deus não quer isso de você. Não vire as costas, siga em frente, olha para Jesus. Ele vai te dar a direção certa. Aquilo que você não está entendendo hoje, Ele vai te mostrar lá na frente o que aconteceu, o porquê que você viveu tudo aquilo e para que você viveu tudo aquilo. Você está com enfermidade, um câncer, um tumor, um diagnóstico médico negativo. Continua, persevera. Ele quer reconstruir a sua saúde, que talvez foi perdida há anos, que você mesmo não se importou com ela. Deus quer reconstruir aquilo que o inimigo entrou e destruiu, como foi em Jerusalém. Sabe as ruínas? Ele quer reconstruir. A Bíblia fala lá em Ezequiel, no vale de ossos secos, havia ossos secos, e Deus leva aquele profeta numa visão, e aí Deus pergunta para ele: o que você vê? Ele fala: um vale cheio de ossos secos. E Deus faz uma outra pergunta para ele: você crê que isso pode trazer vida? E ele, em outras palavras, ele fala: só tu é o Deus, você sabe o que fazer, você tem poder para isso. E a Bíblia diz que aqueles ossos começou a juntar osso com osso. A Bíblia fala que pensa naquela barulheira, naquele vale de osso seco, osso, trec, 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 trec. De repente os ossos começaram a ter ligamentos, nervos, músculos, pele, olhos, ouvidos. E de repente, quando o profeta vê um soldado, ou melhor, vê um exército de soldados na frente dele. Isso quer mostrar para você que aquilo que está como um vale de ossos secos, Deus faz restaurar e trazer vida àquilo que estava morto. Deus quer trazer vida dentro de você. Ele quer trazer vida àquilo que um dia morreu. Não desista, em nome de Jesus. Poder ficar em pé, porque o Senhor conta com você. Amém? Glória a Deus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar.
10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.